Vamos então começar o 29º capítulo, Morte. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Então, se a mente é o reflexo da vida em toda parte, então nós não temos dificuldade de entender que na morte nós vamos continuar refletindo a vida que nós levamos. Então, aquilo que nós refletimos aqui na nossa vida é a vida que nós levamos. Nós vamos continuar refletindo no desencarne, a gente só vai deixar a roupagem física. Nós vamos estar mais frente a frente conosco mesmo, com os nossos medos, com as nossas ilusões, com as nossas imagens pré-concebidas. Principalmente vão cair as máscaras e essas ideias que nós temos a respeito de nós mesmos vão por terra, porque as ilusões, as aparências, né, as máscaras, elas vão ficar aqui. Nós vamos nos ver exatamente como nós somos. Então, aqueles de nós que faz o autoconhecimento, que trabalha para a sua reforma íntima, para a sua modificação, vai ter menos surpresa no desencarne. Porque já está mais em contato consigo mesmo, já se conhece, sabe quais são os seus problemas, quais são os seus defeitos. Perdão. Se conhece verdadeiramente, vai ter uma surpresa menor do que aqueles que se acham, daqueles que se iludem, daqueles que não querem se conhecer, que querem vivenciar a máscara, querem vivenciar aquilo que querem que os outros pensem deles. E aí, a hora de desencarnar, vai ter uma surpresa muito grande. Perdão. Quando ele diz aqui, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face, quer dizer, o que vai encontrar, aquilo que vai se ver, as imagens mais profundamente esculpidas no nosso desejo. O que é esculpir? Né? Moldar, é moldar a estátua. Então, aquilo que nós moldamos, aquilo que nós montamos dentro de nós, que são os nossos desejos, é o que nós veremos. Vamos lembrar no capítulo 2 de vontade, quando o Emmanuel coloca aqui que a mente é como se fosse um escritório, o gerente do escritório é a vontade. O desejo vai mobilizar a vontade e a vontade vai trabalhar todos os funcionários do escritório. Então é muito importante que a gente entenda que é o desejo, aquilo que verdadeiramente está no nosso interior que vai aparecer. Vamos lembrar o mestre, quando ele coloca que onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Quer dizer, aquilo que verdadeiramente for importante para nós, aquilo que nós verdadeiramente quisermos, é lá que estará o nosso coração, é lá que nós estaremos na hora do nosso desencarne, por sintonia, o imã nos puxa. Então, sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada, né? Repetida, reflexão repetida, imagem repetida, desejo repetido, de modo intenso. Guardando o pensamento, plasma fluídico, o que é o pensamento? É um plasma, né, fluídico, que nós materializamos os nossos desejos, as nossas imagens, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, voltando aqui, fala aqui que o pensamento, que é um plasma fluídico, então, guardando o pensamento, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações. Quer dizer, o pensamento, que é um plasma, ele guarda essa faculdade de materializar suas próprias criações. Nós materializamos à nossa volta tudo aquilo que pensamos e sentimos, imprimindo-lhes vitalidade
e movimento temporários. Aquilo que nós materializamos vai ter uma vida temporária e vai ter movimento. Nós vamos ver em descrições em alguns livros espíritos que têm ao seu lado tem num dos livros que o André Luiz, se eu não me engano, comentou, o que são essas imagens à volta de fulano? Aí o mentor coloca, são as materializações dos seus pensamentos, são os seus pensamentos materializados. Formam essas pessoas, formam essas imagens, esses personagens que estão à sua volta e que temporariamente vão ter vida. Enquanto ele mantiver essas ideias, esses pensamentos na sua mente, elas terão vida. Então, por exemplo, alguém que mentalmente planeja matar alguém, ele pode não realizar a morte desse alguém, mas ele mentalmente materializou. Quem tiver capacidade de visualizar esse campo mental, né, os seus pensamentos, o que está plasmado, o que está materializado à volta dele, vai ver nesse campo mental essa ideia, principalmente se for uma ideia fixa, ele estiver repetindo e repetindo essa ideia de matar alguém. Então, o nosso campo mental, ele já constrói a nossa intenção, o nosso desejo. Por isso que Jesus coloca no vigiar e orar. Vigiar os nossos pensamentos. E entrarmos em oração na hora que nós estivermos montando esses campos mentais desqualificados, né? Menos dignos. Então, guardando o pensamento, que é um plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, né, na passagem para o sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação. Aquilo que pensou, aquilo que imaginou, aquilo que se imaginou, aquilo que desejou, né, na vida, aquilo que mais quis na vida, são os quadros mentais com os quais vai conviver ali no desencarne. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, descansa em conexão com o corpo, com o aparelho físico, com as coisas do mundo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. O que ele está colocando aqui? No sono, nós temos a capacidade de se libertar, de voltarmos para a nossa verdadeira vida. De espíritos elevados trabalham no mundo espiritual quando estão em desdobramento em sono, vivem a vida física, aqui é a sua missão, o seu trabalho, e o adormecer, o descansar do corpo físico, né, o sono físico é a libertação, para voltar na sua capacidade, na sua dimensão, né, na sua potencialidade, voltar para a verdadeira vida, né, se comunicar, estar ali com os amigos, no trabalho verdadeiro. E muitos de nós, a grande maioria de nós, não aproveita esse momento de desdobramento para estarmos com o nosso mentor, com a nossa família espiritual, realizando coisas, descansando dessa prisão e desse mundo ilusório e vivenciando a verdadeira vida. É o que ele coloca aqui. A maioria se mantém preso nas ilusões, nos sentimentos e nos pensamentos do ter aqui nesse mundo ilusório, fica preso nas coisas do mundo e não aproveita esse recreio que nós temos todos os dias, que é o sono. É um recreio para a alma, a gente poder se libertar. É um ensaio para o desencarne, porque o desencarne é voltar definitivamente para o mundo espiritual, para a verdadeira vida. E no sono, nós voltamos temporariamente para a verdadeira vida e voltamos para o corpo de manhã.
E muitos, infelizmente, não aproveitam essa oportunidade que nós temos todas as noites. Então eu vou repetir aqui. Guardando o pensamento, que é um plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, no sono comum, dentro do sono comum, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico para vivenciar a verdadeira vida, para se libertar, descansa em conexão com ele mesmo, em conexão com o aparelho físico, com o corpo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. A ter coisas, a conseguir coisas, a medos, a intranquilidades, a ansiedades com o futuro, a todas essas coisas do mundo ilusório. Muitos de nós ficamos presos durante o sono a todas essas ilusões, em vez de nos libertarmos e vivenciarmos a verdadeira vida. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui matriculados numa escola por uma determinada lição. Então eu vim aqui aprender a ser humilde, ou eu vim aqui aprender a ser menos vaidoso, ou eu vim aqui aprender a ser uma pessoa mais empática, mais fraterna. Cada um de nós se matriculou numa lição e está no curso certo para a lição que precisa aprender. Então, e nós vamos aprender através do hábito repetitivo. Então, quando a gente entra na faculdade, nós vamos aprender com aqueles que sabem mais do que nós, que exercem a profissão e vão nos ensinar como exercer aquela profissão. E nós, através do hábito repetitivo exercendo a profissão, nos aprimoraremos cada vez mais naquela profissão. Assim é na vida. Nós vamos, através das reencarnações, aprendendo a cada reencarnação uma profissão nova. Ou uma profissão que eu digo assim, um estudo novo, matriculados num curso novo. Ou nós vamos repetindo de ano. Nós vamos repetindo de ano e repetindo de ano, até que a gente aprenda aquela lição verdadeiramente e aí possa mudar de lição. Por isso que ele diz, todos os círculos da existência, em todos os patamares, do primitivo ao mais elevado, para se adaptarem aos processos da educação, do aprendizado, necessitam do hábito. Nós, através da disciplina, vamos criar o hábito. E com o hábito nós repetiremos e aprenderemos. Necessitam do hábito porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas, revividas, reaprendidas. As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando por intermédio de longa repercussão os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. As classes escolares que nós estamos matriculados aqui na Terra são o núcleo no qual nós estamos inseridos. É a classe social que nós estamos, é a família que nós estamos, é a disponibilidade que nós temos de capacidade física para aprender ou não, para termos condições de estudar as coisas do mundo material ou não. É o lugar onde nós vamos viver, onde nós vamos crescer. Então, é a classe, as classes são vastos setores de trabalho específico. Cada um está na classe que precisa estar. Então, não tem como tirar alguém daquela família ou daquela situação e levá-la para outra sem quebrar, sem estar ali, digamos assim, modificando a estrutura na qual ela necessita aprender. Então, às vezes, por mais que alguém se esforce, faça todo o possível para, digamos assim, ter mais dinheiro, vamos numa coisa que todo mundo procura, que é ter dinheiro,
o negócio não vai, ele fale, ele perde tudo, ele consegue alguma coisa, ele vai, ele perde tudo. Por quê? Porque ele está naquela classe que ele vai aprender a dar valor ao dinheiro, coisa que ele não deu numa vida passada. A dar valor à associação, à cooperação, a trabalhar em grupo para poder melhorar. Vai dar valor à humildade, vai deixar de ser tão vaidoso. Vai dar valor às coisas simples, que são as coisas da verdadeira felicidade, e não sair, passar a existência inteira correndo atrás de números ou correndo atrás de dinheiro, e quando desencarna perceber que não viveu, não aprendeu. Normalmente a gente vai ver no livro A Morte, um Dia que Deve Ser Vivido, da doutora Ana Cláudia Arantes, onde ela mostra as pessoas que estão em fase terminal, nos processos paliativos. Ela trabalha no Hospital Einstein, em São Paulo, que todas elas colocam que o que elas mais reclamam, o que elas mais se colocam de arrependimento é o que elas deixaram de fazer. Deixaram de viver, deixaram de vivenciar as coisas que realmente são importantes. Então aqui, as classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando, materializando à nossa volta, por intermédio de longa repercussão, os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. Então, através de longos estudos, através de várias vivências, através de estarmos juntos a várias encarnações, nós encarnamos naquele núcleo karma, naquele processo, naquela classe que nós precisamos estudar e aprender. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido nos bancos escolares a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. Está comparando aqui, como eu falei, com a faculdade. Ele vai aprender com aqueles que já aprenderam antes, já realizam o trabalho, ele vai aprender este trabalho, como realizar. Então, ele está colocando aqui como curso universitário, é o curso aqui na nossa reencarnação. O futuro militar aprenderá desde cedo a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia. E o médico, por vindouro, deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas antes do juramento hipocrático, que é o juramento de Hipócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, que é basicamente o fundador da medicina, que ele separou a medicina da magia, da alquimia, e colocou a medicina como uma coisa separada. O juramento de Hipócrates é um juramento belíssimo que todos os médicos fazem, mas que infelizmente uma grande maioria se esquece dele e passa a ser hipócrita, porque não lembra mais, não se interessa pelo juramento de Hipócrates que vai fazer ao contrário daquilo que se propõe colocar em termos de auxiliar e fazer o bem em relação ao próximo. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados, nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. O que ele está colocando aqui? Que em todas as faixas etárias, vamos ver os professores na vida, na escola, passando para alunos critérios, normas, dogmas, formas. Então nós vamos ver, por exemplo, o advogado, ele sendo incitado a ser enérgico, a ser enfático, a mexer com as emoções do júri, a ser uma pessoa racional, que busque a justiça. Nós vamos ver o médico também, que o curso de medicina vai enfatizar a matéria, as reações químicas,
ao corpo, né, as consequências de determinadas coisas, e se a pessoa não tomar cuidado, ela vai sair de uma faculdade de medicina como um grande materialista, porque ali vai falar de corpo, matéria, química, reações químicas, não vai falar de espírito, nem de alma, nem de ser humano completo, vai falar de matéria, né? O A com o B dá o C causa essa reação química e assim nós tratamos tal coisa. Então, é o que ele está colocando aqui. Cada um vai dar nesse ou naquele ramo de estudo, né, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins. O médico tem que agir dessa forma, o advogado tem que agir dessa forma, o engenheiro tem que agir dessa forma, o professor tem que agir dessa forma, vai dando máscaras e modelos para serem imitados e seguidos. Sobre o alicerce da reflexão mental sistemática, repetitiva, em forma de lições persistentes e progressivas, né? As lições vão aumentando conforme ele vai subindo o degrau de aprendizado e de estudo, até fazer uma faculdade, mestrado, doutorado e por aí vai. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulação indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Então, o diploma universitário lhe dá o direito de, na coletividade, exercer a profissão de médico, de engenheiro ou de professor, porque ele prova que ele passou tanto tempo com aqueles que sabem exercer a profissão e que ele está apto a exercer aquela profissão. É um diploma de reconhecimento de tempo de estudo. Na realidade, não é um diploma de aprendizado, mas de quanto tempo ele ficou em determinado curso e conseguiu ter as notas mínimas para passar naquele curso. Vamos agora Emmanuel, né? Emmanuel com a sua síntese, com a sua capacidade. Segundo o mesmo princípio, né, do estudo, do aprendizado e do diploma, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. O Emmanuel está colocando aqui que a morte é a conclusão do curso. Nós terminamos o curso, o aprendizado em determinada matéria aqui, e a morte vai nos dar um diploma de conclusão de curso. Quanto tempo nós passamos aqui nesse curso? E esse diploma pode ser para continuarmos e podermos mudar e aprender lições novas, ou seja, recebemos o diploma, passamos de ano, ou um pergaminho, né? um documento, um reconhecimento de falta ainda de aprendizado, de repetição de ano. Nós vamos com esse certificado de não conclusão de curso, passamos por todos os estágios e não concluímos o curso, e vamos com esse certificado para a nossa verdadeira vida, para planejar, repetir de ano, refazer tudo novamente. Eu vou repetir, perdão. Segundo o mesmo princípio, né, de diploma, o término do curso, nós recebemos um diploma, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos. Então, se não tivemos boas experiências, se não nos adaptamos, se não passamos de anos, a certidão vai ser repetência. Tem que refazer o curso. Ou um diploma de aprendizado, né? De vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. Aquilo que nós imaginamos de nós. A gente se transforma na máscara que nós montamos. Não na perfeição da máscara, mas na verdadeira imagem que nós temos de querer enganar o outro. Então nós desencarnamos sem a máscara, o que nós somos? Hipócritas, falsos, fingidores, atores, péssimos atores,
enganadores. Então nós vamos nos deparar conosco mesmo. Quem não fez o autoconhecimento aqui encarnado, obrigatoriamente vai fazer ao desencarnar, porque vai se ver exatamente, vai tirar a máscara e se olhar no espelho e se ver exatamente como é. Vaidoso, invejoso, ladrão, assassino de sonhos, assassino que assassinar não é só matar uma pessoa na vida, assassinar sonhos, assassinar as possibilidades que uma pessoa tem de exercer alguma coisa na vida, seja filho, mulher, marido, neto, empregado, aluno, é um assassinato. Nós seremos responsáveis pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer. Seremos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. É o item 6 do Código Penal da Vida Futura no Céu e Inferno. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental. Então, no desencarne, vai ter a recapitulação de tudo aquilo que nós vivenciamos nessa encarnação. Todos que passam pelo EQM, pelo quase morte, falam dessa recapitulação, vivencia tudo o que passou na vida. É desse modo que a morte extrai a soma do nosso conteúdo mental, tudo aquilo que está na nossa mente, tudo aquilo que sentimos, pensamos, desejamos, né, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Então nós vamos viver dentro daquilo que pensamos, sentimos, analisamos, nós vamos viver dentro daquilo que verdadeiramente somos, com os nossos iguais. Então nós vamos ver lá no Libertação aquele mundo dos justiceiros, aquele esquema ali nas furnas, nos abismos montado, através do plasma mental de cada um. Porque cada um já vivia naquele inferno, aqui na Terra, só que com máscaras, né? com título de doutor, de governador, de rei. A hora que desencarna, vai para seus iguais, vai ser atraído como imã e vai se apresentar na podridão que é. De assassino, de déspota, de prepotente, de sádico, e vai se juntar com seus iguais ali, naquelas furnas onde todo mundo monta plasma, porque nós plasmamos à nossa volta o nosso pensamento, o nosso sentimento, e vai viver ali. É por isso que ele pode, como a gente vê o Gregório ali no livro Libertação, mandar a mulher se transformar numa loba, porque pelo sentimento de culpa ela já se sentia como uma loba, ele pura e simplesmente faz com que ela materialize isso, né, ali nos planos inferiores. Então é o que ele está dizendo aqui. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente destidos na parcela de inferno, que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extingua o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Então, o céu e o inferno são estruturas plasmadas por nós dentro de nós, na nossa consciência. Viveremos no céu que plasmamos e montamos e seremos atraídos por um imã, ou viveremos no inferno que plasmamos e montamos e seremos atraídos por um imã. E passaremos pela situação do inferno até que nós mudemos a nossa ideia, nós mudemos nos nossos conceitos, que a gente se transforme, se modifique, plasme e mentalize coisas diferentes. Aí estaremos vivendo em situações diferentes. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera um enquistamento mental. O que é um enquistamento mental? É um tumor, é um quisto mental. Então, tudo que foge à lei do amor e do progresso, de amar ao próximo como a si mesmo, de fazer ao outro aquilo que a gente quer que façam a nós, de trabalharmos para ajudar, para servir, para caminharmos em grupo, o progresso do todo, o progresso no sentido
espiritual, mental. Não é o progresso de ter mais dinheiro para mim e para os meus, não é o progresso da conta bancária, é o progresso do planeta, é o adiantamento espiritual, a transformação interior para que todos nós possamos passar por uma vida e para um planeta melhor. Então, tudo que foge além do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por base, se modificar de dentro para fora, sublimar os nossos erros, os nossos defeitos, ou seja, nos elevarmos. Qualquer coisa que se faça sem isso gera o enquistamento mental, um quisto, um tumor, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo, a feição de loucos autênticos por nos situarmos distantes da realidade fundamental. Porque nós vamos estar vivenciando na nossa vida após a morte a nossa realidade profunda, da nossa mente, do nosso sentimento. E estaremos como loucos, querendo ser reis, querendo ser rainhas, querendo ter dinheiro. Vamos lembrar o avô do André Luiz lá no meio da lama, achando que era ouro, se agarrando àquela lama com medo que alguém viesse roubar. Então são loucos autênticos vivenciando aquilo que imaginou, que plasmou, e fica nesse círculo vicioso até começar a se modificar e aprender. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes. Então, morrer é fazer o nosso autoconhecimento. Morrer é entrarmos no mais profundo de nós mesmos, vivenciarmos aquilo que existe dentro de nós. É despir a túnica do que ele coloca aqui de nossos reflexos menos felizes, porque a mente é o reflexo da vida em toda parte. Então nós vamos vivenciar na nossa mente quando nós desencarnarmos. Então vamos refletir a vida que nós levamos interiormente. É o ditado chinês: o que você leva da vida é a vida que você leva. Nós vamos levar tudo aquilo que nós temos dentro de nós interiormente, e é neste mundo interior que nós vamos viver enquanto nós estivermos na nossa verdadeira vida. Então é o que ele coloca. Vamos lembrar da parábola das núpcias, que precisa ter a veste nupcial para poder participar das bodas. Nós vamos vivenciar com aqueles que vão estar com as mesmas vestes que nós. Se as vestes forem pútridas, rasgadas, podres, ensanguentadas do sangue do outro que nós temos em nossas mãos, é com os nossos iguais que nós vamos viver. Então vai ser um ambiente infernal. E aqueles que têm a veste nupcial pura, limpa, translúcida, vai poder se sentar na mesa do casamento. Que essa parábola é o casamento do Cristo, né, do emissário de Deus, do governador da nossa terra, conosco, compartilhando os ensinamentos e compartilhando a verdadeira felicidade. Então vamos lá. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados, né? Transformados, disfarçados em região alucinatória, decorrente do nosso monoideísmo na sombra. Aquela monoideia, aquela que nem o avô do André Luiz, de ser rico, de ser milionário, de prestar dinheiro a juros altos, de querer mais, ele está ali, pelo que o André coloca, há mais de 50 anos, né? Na lama, achando que é ouro e querendo juntar e querendo segurar e querendo cada vez mais aquilo que ele desejou, né? Aquele que é o tesouro dele, que é o ouro, é ali que vai estar o coração, é naquilo que ele vai viver. Então, o que ele está colocando aqui? Metamorfoseados, né? Disfarçados em região alucinatória,
decorrente do nosso monoideísmo, na ideia fixa, na sombra, né? Vivendo aquela ideia fixa, vivenciando aquilo, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Então, ou nós vamos ficar nesse círculo vicioso no plano espiritual, que é a verdadeira vida, vivenciando ali aquilo que verdadeiramente é importante para nós, tesouro, a casa, né, a família, presos, o apego. Nós vamos ver no livro Sexo e Destino a Beatriz, que desencarna ali com o auxílio do pai, que vem para auxiliá-la, o auxílio, me fugiu agora o nome do mentor, junto com o André Luiz também estão ali para auxiliá-la. O Neves é o pai dela, que vem para auxiliá-la no desencarne. E a hora que ela está no plano espiritual, eles veem que ela está se reestruturando, que ela está bem. Aí o Neves pede para trazê-la de volta para ela ver a família aqui na Terra. O mentor fala que ela não está preparada, que ela não tem condições, mas o Neves insiste, ela insiste. Aí eles vêm e o mentor coloca para o André Luiz: ajuda o Neves, porque a Beatriz vai precisar de ajuda. Então ela vê o marido que teve um AVC, o filho que se casou com uma moça que foi ex-amante do marido dela. Ela vê toda aquela situação, ela não se abala, ela sente, mas ela não se abala. Mas a hora que ela pede para ir ver a casa dela, porque aquele que foi marido dela, que teve o AVC, faliu, perdeu tudo. Então a hora que ela chega na casa dela, a casa dela está destruída, a casa dela vai a leilão, foi dilapidada de tudo, que ela vê tudo destruído, todas as coisas que eram o tesouro dela, que ela dava valor, tudo completamente destruído, ela surta, ela enlouquece. Aí ela sai daqui da Terra, amparada pelo André Luiz e pelo Neves, chega no plano espiritual, precisa ser internada no hospital psiquiátrico, porque ela entra em alucinação, porque ela não consegue vivenciar a situação da casa dela, material, que aquele era o tesouro dela, destruído. Então nós precisamos entender que onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Ela estava bem porque o apego dela não era com o marido, com o filho. Quantas pessoas voltam para a Terra por causa desse apego com o marido, com os filhos? A gente vê o Dimas, né, no livro Obreiros da Vida Eterna, que é um espírito que trabalhou, é um espírito que está desencarnando antes do tempo, mas pelo bem que ele fez aos outros, pelas coisas que ele fez aos outros, mas que precisa ser enclausurado. Ele sai ali meio que dementado, ele não está em condições boas. Por quê? Por causa do apego que ele tem com a família, o despreparo que a família tem para o desencarne dele, o apego da mulher e dos filhos. Aí nós vamos ver o Fábio, se eu não me engano, com uma doença, com um corpo que veio com uma série de problemas, mas que desencarna bem, desencarna mais lúcido. Nesse livro são 5 desencarnos. 1 não acontece, é prorrogado, né? E 4. Então nós vemos o Dimas, nós vemos o Fábio, né? Que a família está mais preparada, ele preparou a família para esse desencarne, e ele desencarna mais lúcido, desencarna bem. Aí nós vemos o Cavalcante, que é um fanático religioso apegado ao corpo, que está ali com o corpo quase que apodrecendo, e ele ali preso, não quer desencarnar. E aí nós vemos a Adelaide, que é um espírito elevado, que está ali quando sai do corpo, conversa com Bezerra de Menezes, está preparando a família, lê os evangelhos ali cada vez que ela volta na vigília junto com a família, preparando todo mundo para o desencarne. E na hora do desencarne, ela mesma vai fazendo os desenlaces. Ela está todo o tempo fazendo os seus desenlaces e ela vai fazer, ela pede e ela vai tirar, agradecendo ao corpo, agradecendo ao aprendizado, agradecendo a oportunidade. Ela mesma faz o seu desenlace. Então nós vemos 4 desenlaces, um diferente do outro, conforme a preparação que cada um fez para o desencarne. Nós vamos ver o Herculano Pires escrevendo um livro, Educação para a Morte, onde ele coloca exatamente esse preparo que tem que se ter
para se desencarnar. E nós vamos ver que ele desencarna, no mesmo instante que ele desencarna ali no hospital, ele estava com um grupo dele, de mediúnico, ele não se sente bem, ele avisa o grupo para eles continuarem lá, que a esposa vai levar ele no hospital. Ele chega no hospital, ele logo desencarna, ele vem para o grupo dele e ele, através do médium, de um médium ou de uma médium ali no grupo mediúnico, ele fala que ele desencarnou, que ele está bem, que eles passem isso para a esposa dele, que eles consolem, ajudem ela a ficar bem, que ele está muito bem. Por quê? Porque ele se preparou. Ele se preparou para o desencarne. Nós temos que olhar para a morte como o Emmanuel coloca aqui. É o nosso diploma do curso bem feito. A gente tem que se preparar para o desencarne, preparar os nossos familiares, preparar todos aqueles para o nosso desencarne, que estão à nossa volta. E nós também temos que nos preparar para o desencarne dos nossos entes queridos. Saber que eles estão tirando o diploma deles, que eles vão continuar o aprendizado e que nós nos reencontraremos. Porque o que morre é o corpo físico, é só a vestimenta. É a roupa que volta para a sua origem, ela é emprestada. Aquele que desencarnou voltou para a verdadeira vida e nós nos encontraremos de novo. Em pouco tempo, porque ninguém vai ficar aqui. Se existe uma coisa certa para cada um de nós, é que todos nós desencarnaremos. No minuto que alguém nasce, já está na contagem regressiva para voltar para casa, voltar para a verdadeira vida. Então, se é a única certeza que nós temos aqui, nós temos que nos preparar e nos preparar bem para o nosso desencarne e o desencarne dos nossos entes queridos. A gente tem que sair daqui diplomados para continuar novos estudos. Então, para isso, nós temos que nos manter aqui, como Jesus colocou, no vigiar e orar, no trabalho de mudança interior, de dentro para fora, vigiando os pensamentos, vigiando os sentimentos, trabalhando no bem para ajudar o outro, servindo sempre, porque Jesus veio para servir nós também, mais do que ele ainda, porque ele é um espírito puro, nós não somos, nós somos devedores, por isso que nós estamos aqui na Terra. Se ele veio para servir nós muito mais do que ele, temos que servir. Temos que ser úteis àqueles que estão à nossa volta, para verdadeiramente podermos passar pelo desencarne bem, tranquilos, continuando a jornada. Ser só um ponto de alegria e de felicidade, um reencontro com a família espiritual, um reencontro com os amigos e vamos tocar em frente, vamos seguir. É assim que tem que ser a nossa passagem. No nosso próximo estudo, que é o último, nós vamos ver o amor. Até lá.